Bom, resumo da ópera, né? Eu acho que estou absolutamente em cima do tempo. Inovação não é mágica. Não acontece apenas porque alguém disse, tragam a inovação, vamos ser inovadores, a nossa cultura é uma cultura inovadora. Fato é o seguinte, é um trabalho duro, exige processos muito específicos, principalmente em organizações de médio a grande porte, demanda recursos financeiros e humanos. Eu tenho que ter mecanismos adequados para alocá-los no ciclo de vida das ideias e dos processos de inovação, não no ciclo de vida dos processos de gestão operacional. Eu não posso encaixar os processos de alocação de recursos humanos e financeiros para a inovação dentro do círculo tradicional processo operacional. São dinâmicas muito distintas. Um é linear, é cíclico, é regular e tem muito a ver com toda a lógica da qualidade, né? Eu busco padrão, repetibilidade, etc. Quando eu estou falando de inovação, eu busco o oposto disso. Então eu não posso tentar aquela famosa, dar uma encaixada aqui, que a gente organiza isso. Então, como é que você separa? Entende que está dentro da mesma organização, mas precisa de mecanismos distintos. Logicamente exige mudanças pessoais, o que a gente sabe é o seguinte, funciona. A gente tem organizações que a gente admira, tem organizações que a gente sabe que são as mais inovadoras, e elas não são por acaso, não é porque tem um líder carismático, que alguém falou assim, eu sou inovador. Não, porque tem processos, tem cultura, tem mecanismos. E aqui, só para finalizar, as organizações mais inovadoras do mundo, hoje que todo mundo olha, a Apple, né? A Apple, logicamente, tem a visão carismática do Steve Jobs, mas não é porque existe o Steve Jobs que ela é inovadora. Logicamente, olhando o passado dela, ela foi criar uma cultura de inovação, processos de inovação, alocação de pessoas para inovação, redes de inovação, enfim. Quando você realmente abre o capô, você vai descobrir que tem muito mais do que além de um líder carismático. Tem processos e formas de alocação de recursos humanos, financeiros, muito bem estabelecidos. Tem formas de criação de conhecimento e capacidade e proteção de conhecimentos e ativos intelectuais muito bem claros também. Enfim, agradeço a todos aí, desculpe a voz que está quase acabando no finalzinho aqui. Aqui em São Paulo, para quem não está chovendo, está frio. Eu viajei bastante, então estou um pouquinho debilitado hoje. Muito obrigado, os meus contatos estão aqui. Essa apresentação, para quem achou interessante, vai estar disponível aí no site da FNQ. Agradecer mais uma vez a participação da audiência aqui presente, da audiência da internet. Agradecer à Fundação Nacional da Qualidade, ao Felipe Cassapo, que fez a abertura aqui, é um grande amigo. E, enfim, a todos, e muito obrigado e até uma próxima. Muito obrigado a você, José Cláudio Terra, pela sua brilhante apresentação, por compartilhar esse seu conhecimento conosco. E nós vamos pegar mais algumas perguntas agora para gerar um pequeno debate, tanto aqui com as pessoas presentes. E temos uma forte participação na internet também, com diversas perguntas. A gente vai também passar alguma dessas perguntas. Num primeiro momento, a gente gostaria de abrir aqui as pessoas que estão aqui em São Paulo para perguntas. Por favor, quem tiver pergunta, levanta a mão, apresenta-se. Bom dia. Bom dia. Parabéns pela apresentação, eu sou o Sérgio Queiroz. Eu tenho duas perguntas para lhe fazer. A primeira é a questão da inovação, da gestão da inovação, e alguns autores classificam esse conceito muito semelhante à inovação estratégica. Por exemplo, os autores de A Estratégia do Oceano Azul, eles lidam esse tema da inovação muito com a gestão da estratégia. E a segunda pergunta é, ao mesmo tempo que nós temos muitas pessoas fazendo concursos e sendo conservadores nas suas escolhas, o Brasil também é conhecido como um dos lugares que tem mais empreendedores e surgimento de novas empresas. O que está faltando para a gente ter mais inovações no país? Bom, vou começar pela última pergunta.
são as perguntas mais difíceis do mundo, né? Eu acho que, bom, primeiro falando assim de estatísticas e inovação, empreendedores, né? Eu até conheço algumas das estatísticas, até por trabalhar um pouco com o Sebrae, e a história do Global Innovation Forum, tem vários mecanismos de avaliação, e o Brasil realmente sempre aparece entre os lugares onde há mais empreendedores, né? Enfim. Infelizmente, e aí você tem que mergulhar um pouco mais nessa história dos empreendedores, boa parte do empreendedorismo aqui no Brasil é associado à necessidade de sobrevivência, ou seja, um grande número das pequenas empresas que nascem aqui, e existe uma taxa de nascimento de empresas muito grande, é mais por falta de opção do que de realmente ter um veio empreendedor. E aqui eu vou... Então, enfim, eu acho que esse é um primeiro aspecto a ser considerado, né? Então, nessas estatísticas. E o outro, enfim, de uma certa maneira, é que tem que entender muito bem onde que está o eixo das pessoas que empreendem aqui no Brasil. Isso é algo muito distinto, por exemplo, de alguns países como Estados Unidos e Canadá, onde parte das pessoas que realmente inovam são as pessoas com melhor formação acadêmica, são as pessoas de classe social mais abastada, são pessoas da classe média. Aqui, enfim, eu acredito que estudei em boas universidades aqui de São Paulo. Você não vê, nas melhores universidades brasileiras, as pessoas que falam assim: eu vou sair da universidade e vou abrir um negócio. Isso é muito distinto do que ocorre nos Estados Unidos. Principalmente nas faculdades mais técnicas americanas, onde... Eu estou falando dos Estados Unidos porque é onde eu conheço mais, Estados Unidos e Canadá, poderia falar de outros países. Mas é uma perspectiva mais de... De fato, enfim, logicamente também é evidente aqui, mas existe pouco incentivo ao empreendedor mais capacitado, aquele que vai arriscar. Então, enfim, eu vejo um pouco essa história do empreendedorismo aqui mais por necessidade do que por vocação da nossa cultura empreendedora. Agora, o outro aspecto também, enfim, existe toda a questão da instabilidade, taxa de juros, mas aí a gente vai cair numa discussão bastante ampla, né, sobre falta de recursos. Enfim, tudo está melhorando muito nos últimos 10 anos, né, essa história de capital de risco, capital semente, fundos da FINEP, enfim, tudo melhorou muito de 10 anos para cá. Mas ainda é muito distante do que a gente tem em outros países, né? Principalmente nessas inovações de maior impacto, inovações que possam se tornar classe mundial. A gente tem inovação de negócio, pequenos, são empreendedores, em boa medida comerciais, que a gente tem aqui no Brasil, né? Enfim, com relação à primeira pergunta sobre inovação e postura estratégica, né? Para mim, a inovação é a essência da estratégia. É a essência.